Olá, alunos e escritores do Redação 10, eu sou o professor André e eu estou aqui hoje para apresentar as duas propostas da semana para vocês. A primeira proposta é a proposta modelo Enem que eu trouxe para vocês. O interessante dessa proposta é que ela vai discutir algo que ainda não apareceu no Enem, não foi foco do assunto do Enem, mas é muito importante você defender. A ideia é o papel da mulher no século XXI, certo? Por que desse tema? A gente sabe que mesmo com os avanços, com as novas tecnologias, a mulher ganhou o mercado de trabalho, se avançou muito no último século, entretanto, nós temos problemas ainda voltados com isso. O ideal de quando você trabalha a redação do Enem é você perceber que o Enem ele te traz uma problemática, ok? Por mais que você veja avanços, é muito interessante que quando você vai abordar esse tema, você também trabalhe o problema, visto que, no final, você vai apresentar uma proposta de intervenção social. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar primeiro, entender o tema, certo? Toda redação, o mais importante é você entender o tema, o foco, por isso há uma diferença entre assunto e o tema que você vai abordar. O assunto, claramente, quando você pensa em um papel da mulher no século XXI, é a mulher. Mas agora pense comigo. Sobre a mulher, nesse momento, você pode escrever diversas coisas. O mais importante é você tentar focar no que a redação está te pedindo. Então vamos pensar. A palavra-chave é papel. Dentre todas as possibilidades de abordagem, você tem que pensar no seguinte: qual é esse papel? Que papel que a mulher exerce no século XXI? Nesse momento, eu imagino que na sua cabeça venha várias ideias. É aí que entram os textos base. Esses textos, eles servem justamente para te dar um direcionamento. Esse direcionamento te ajuda, principalmente, a levar a sua argumentação. Então vamos pensar da seguinte maneira. Nós estamos falando de Enem. O Enem exige uma proposta de intervenção social. Então você não pode esquecer de trazer essa problemática, ok? O primeiro texto, ele te ajuda no sentido, o texto 1, óbvio, ele te ajuda no sentido de você ter um contexto histórico. Por quê? Observe, toda vez que você tem um tema que traz uma referência temporal, por exemplo, volte lá e observe o tema, século XXI. É interessante que você consiga perceber as mudanças que ocorreram entre o século passado e esse século, ok? O texto 1, ele te ajuda a te dar repertório histórico. Preste atenção nos assuntos. Vários acontecimentos históricos que ocorreram no século passado. O segundo texto, ele traz medidas que foram tomadas para tentar que a mulher tenha um tratamento mais igualitário em nossa sociedade. Bom, queria que você pensasse no seguinte: por mais que possa ser interessante você abordar o caráter negativo dessa situação, ou seja, a desigualdade, que ainda é clara, e o texto 3, que traz os gráficos, demonstra isso para você, no Enem é interessante que você tenha um equilíbrio, ok? Então, é visível que houve avanços, mas ainda há muita coisa para melhorar. Então, tente levar a sua argumentação por esse caminho. Justamente por quê? Porque ao final você precisa apresentar uma proposta de intervenção social. Já o último texto, que é do IBGE, e é muito importante você pensar nisso. Dados são importantes, argumentos de autoridade são importantes. E esses dois textos levam você a perceber essas diferenças, certo? No final, muito importante chamar a atenção, a proposta de intervenção social. Não esqueça, essa proposta ela tem que dar conta de você tentar mudar esse problema, pois você abordou esse problema no texto, certo? Já o nosso segundo texto, que funciona como uma dissertação tradicional, ele traz algo mais abrangente. Novamente, eu friso a importância de você prestar muita atenção no enunciado. É esse detalhe do enunciado que faz a diferença. Você tem que pensar o seguinte: você vai fazer uma redação, você vai fazer um concurso que é extremamente concorrido. A diferença entre você ser aprovado e não, às vezes é o detalhe. Um detalhezinho a mais, um detalhezinho a menos.
E às vezes esse detalhe não está no seu conhecimento, e sim na dificuldade muitas vezes que a gente tem em entender qual é o tema da redação. E aí que entra essa segunda proposta. Perceba o seguinte, diferentemente da primeira proposta, que fala sobre o papel da mulher no século XXI, a segunda proposta fala de limites no humor, fala de liberdade de expressão, mas perceba que ela te dá opções. O que eu quero dizer? Olha ali na proposta, você está vendo que tem um ou no meio? Qual é a diferença desse? O que esse ou produz ali naquele momento? Ele te produz uma opção. Diferente do primeiro, em que você tem uma liberdade maior para defender um ideal seu, perceba que na segunda ele te direciona. Ou você acredita que o humor deve ter limites, ou você acredita que não deve ter limites. Perceba a diferença. É óbvio que quando você vai escrever, você pode abrir, de repente, a possibilidade de o seu leitor tiver dúvida, de ter essa dúvida entre, pode ou não pode. Mas, ao final da redação, o seu leitor não pode ter dúvida. Você é a favor de ter limites ou você acha que não deve ter limites. Nesse caso, a coletânea ela te ajuda em que sentido? Perceba a diferença. Lá na primeira, e essa é a diferença fundamental, gente, entre Enem e uma dissertação tradicional. Perceba que os textos da primeira proposta, eles são textos que te trazem dados, eles são textos que te trazem informações que não necessariamente te direcionam a favor e contra. Já na segunda coletânea, e isso é uma característica de vestibulares, que traz esses dois lados para você. Ele te põe duas opiniões, opiniões a favor e opiniões contra. Por exemplo, se você observar o texto do Sakamoto, que é o texto 1 da sua coletânea, você vai perceber que ele vai te deixar a par de que você precisa ter, de certa forma, um limite. Já o texto 2, uma frase do Jô Soares, faz você perceber que, para ele, se fizer rir, tudo vale. Os outros textos, eles vão te dar o quê? Argumento. Eles vão te dar repertório para você desenvolver. E isso que é o mais importante. Então, muito importante que você tenha essa noção. Primeiro, antes de tudo, decida qual é o seu ponto de vista. Redações assim exigem isso. Essa vai ser a sua tese. Após isso, você pense nos seus motivos, nas suas razões. E os textos base estão aí para te ajudar. Ok?